nessa noite, quando teremos a nossa atividade pública, na quarta-feira, que no primeiro momento a exposição doutrinária, temos o atendimento do passe, a água purificada e também o atendimento fraterno para aqueles que previamente agendaram, com alguém da classe. Eu gostaria só de comentar que a nossa casa este ano comemorou 49 anos de existência, e ao longo desses 49 anos diversas atividades foram desenvolvidas. Atualmente também temos diversas atividades, diversos trabalhadores empenhados, e junto nós somamos os nossos trabalhos para atender o compromisso da casa, o propósito da casa, o propósito desde a sua fundação. Então temos aí os trabalhadores que atendem no passe, nós temos alguns na atividade da exposição, nós temos os trabalhadores do atendimento fraterno, nós temos a equipe que trabalha nas reuniões mediúnicas, na comunicação, no diálogo com os espíritos, nós temos uma equipe que faz as irradiações através das preces, quando solicitados. Nós temos também o grupo que cuida da nossa comunicação, bem mais recente, que criou, padronizou, modernizou a nossa casa, a nossa instituição, criando os canais de comunicação nas redes sociais, através do Facebook, do Instagram, e juntos, todos nós desenvolvendo essas atividades, cumprimos o propósito da casa. Tivemos um grupo de trabalhadores que organizaram a campanha de inverno, que arrecadaram cobertores, outros distribuindo os cobertores, buscando dar assistência. Então, ontem, dia 15, foi publicado na rede oficial do Centro Espírita uma homenagem ao nosso fundador, e não fui eu que fiz, eu fiquei muito feliz por receber e por ver a homenagem. Foi o grupo que cuida da comunicação social, que, como falecido ele é, mas diziam, uma homenagem a ele, fundador da casa, 49 anos, que dizia que mesmo após a sua partida, sua presença continua viva em cada gesto de amor, em cada oração e em cada ensinamento que nos deixou. Então, que bom que, quase 50 anos depois, continuamos nós em pé e trabalhadores dessa causa espírita. Ao longo dos anos, muitos vieram, muitos continuam conosco, e temos ainda quantos trabalhadores recém-chegados, cada um desenvolvendo a sua atividade. Então, trazendo a homenagem ao fundador, e agradecendo o trabalho de todos, como presidente desta casa, no momento que eu estou aqui, tá bom? A atividade de hoje, então, o senhor Ladris vai fazer a condução, que é o coordenador. Como eu falei, se alguém precisar de atendimento fraterno e não conversou, você dá um sinalzinho, a gente está aí à disposição, tá bom? Senhor Ladris, verdade. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Que a paz, o amor de Jesus permaneça com todos nós neste momento. Eu convido cada um de vós, meus irmãos, para que nós levemos nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo as divinas forças, divina luz, de Deus, de Jesus e dos Espíritos superiores e dos mentores dessa casa. Mas, primeiramente, vamos esquecer tudo o que aconteceu durante o dia em nosso lar, em nosso trabalho, onde nós andamos em nossa cidade.
coração, até o nosso pensamento, nós vamos deixar tudo de lado, vamos se desprender dessas coisas, vamos deixar que nossos pensamentos bons sejam trazidos por vós, meus irmãos e minhas irmãs, em benefício de todos vós, em benefício de todos os nossos irmãos que necessitam, que muitos dos próprios nossos familiares precisam de ajuda. E vós, meus irmãos e minhas irmãs, vós somos também um trabalhador de Deus, de Jesus, que nesse momento vós podem prestar esse bom serviço a Deus. Que o vosso pensamento seja levado para essa casa sempre com amor, sempre com a paz, sempre com o amor de Jesus e dos bons espíritos, para que nós sejamos agraciados pela força divina do nosso Mestre Jesus e do nosso irmão espíritos superiores, que sempre estão juntos de nós, apoiando. Porque convido cada um dos nossos irmãos para levar o pensamento junto, porque todos vós são trabalhadores de Deus. Todos vós são um portador do bem maior que Deus colocou em vossas mãos. Só que muitos não sabem que esse dom todos nós temos de servir todos os nossos irmãos antes de ser servido. Por isso eu convido cada um de vós nesse momento para fazer esse pensamento de amor, para transmitir os fluidos de Deus em Jesus, dos bons espíritos, em benefício de todos os nossos irmãos que necessitam, que somos os encarnados e os desencarnados, que assim nós estamos recebendo e dando um pouco de voz. Então vamos agradecer ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos Espíritos superiores, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado é o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixa, Senhor, nós cair em tentação, mas Deus, Senhor, de todos os males, que o teu reino tem poder e glória se há junto de todos os nossos sentimentos, iluminando-nos com força pelos nossos pensamentos, o bom sentido de servir antes de servir. Com essa prece, andamos por aberto o trabalho de hoje, e cada um de vós faça o que vós tem de fazer de vossos próprios familiares, vossos próprios amigos, parentes. Em seguida, nós vamos estudar o nosso irmão Rodrigo, que vai fazer uma exposição extraordinária, que possa vocês receberem de coração limpo de nossa mão, esforço, tempo, que se virá para cada um de nós, para nos levar para nosso lar, levar para a nossa família. Se nós deixamos na nossa casa, tudo que esse nosso irmão vai expor nesse momento, que a paz esteja com todos nós. Boa noite a todos. Obrigado, Senhor. Nesse momento, lembrando que todos nós somos trabalhadores, que é até interessante termos isso em mente, que nós vamos falar um pouco disso na exposição de hoje. Antes
de começar a exposição, já vamos entrar nisso, porque só não nos encargos. Então, o pai comentou ontem, né, do aniversário do vô, São Miguel, famoso na comunidade espírita sinadorense, fez muito para a nossa casa, foi um dos fundadores, e é sempre importante a gente lembrar, mas também lembrando de todos os outros que tiveram. A gente, às vezes, porque nós somos da família, nós temos muito presente, a gente lembra muito dele, e ele fez muita coisa, né? Nossa casa espírita, por muitos anos, era o centro de São Miguel. Mas teve tantos outros, né? O seu Renato, que era o companheiro do vô nos primeiros anos, que só não fez mais porque se desencarnou muito cedo, né? Então, todos os outros que tiveram, a gente também valoriza. E isso, né, a gente vem falando já, comentamos no fim do ano passado, comentamos no começo do ano, da nossa biblioteca, que nós estamos renomeando, né, homenageando a biblioteca em homenagem ao São Miguel, a Biblioteca Miguel da Silvanense. E uma das funções da biblioteca é a divulgação da doutrina espírita, a outra também é a preservação da memória da casa. Então a gente quer aproveitar, assim que estivermos estabelecendo, e tentar recuperar essa história. São 50 anos de centro, muitas pessoas passaram, muitas pessoas deixaram seu trabalho, e nós deixamos uma homenagem também para todos aqueles que estiveram aqui, né? E isso é importante a gente lembrar, que fazer o bem, deixar essa marca de trabalho, de bem sempre. E, falando da biblioteca, eu tinha comentado, nós temos todos voluntários, pessoas que querem participar, e a gente está assim, aprendendo que paciência é uma virtude, né? Então já faz muito tempo, acabamos sempre tendo algum empecilho, alguma coisa. Por que está demorando tanto? Porque a gente precisa de infraestrutura, queremos informatizar, precisamos da documentação, precisamos do próprio trabalho, de lidar com os livros, mas tantas coisas que a gente está providenciando, vamos fazer. E eu tinha falado, estou comentando agora, porque eu tinha comentado que queria inaugurar para o dia 15 agora, em ocasião do aniversário do São Miguel, mas não deu certo. E um dos motivos que não deu certo é porque a gente pegou realmente os esforços da casa, dos trabalhadores, para a nossa campanha de inverno. Então, e a campanha foi muito bem sucedida, está sendo muito bem sucedida. Nós já doamos praticamente todos os cobertores que nós recebemos, ainda temos alguns. Doamos para instituições, mas doamos diretamente para famílias, procuramos pessoas, entregamos na mão. Então, são cobertores, doações da casa que nós sabemos que foram para aqueles que precisavam. Eu acho que isso, no momento, era muito melhor, é o trabalho mais importante. Então, também agradecer a todos que doaram, agradecer a todos que estão divulgando. A campanha não acabou, nós vamos continuar enquanto tiver frio. A gente sabe que em agosto sempre dá aquela esfriadinha, então quem ainda quiser pode contribuir, pode doar, quem pode divulgar, se conhecer pessoas, souber de alguém, pode entrar em contato. Nós estamos trabalhando agora, né, para levar esse conforto a quem precisa. Então, começando dando sequência no nosso tema de hoje. Deixa eu abrir a apresentação. Então, o tema que eu quis trazer na exposição de hoje é sobre a salvação. Nós tivemos a Dani semana passada, ela veio e ela fez uma palestra bonita, invocando aquela máxima espírita que muitos nós já ouvimos, que é fora da caridade não há salvação. E ela falou muito sobre a caridade, ela nos expôs a ideia da caridade, trouxe a reflexão da caridade para a gente, e me surgiu, né, essa ideia de falar um pouco sobre o que seria então a salvação que a gente fala, né? E vamos começar então um questionamento. Quem aqui sente que precisa de salvação? Quem aqui sente que precisa de salvação? Mas será que a gente tem essa necessidade? Sentimos essa necessidade? E o que seria essa salvação que nós precisamos? Do que nós precisamos ser salvos? Quem, no fundo, sente que precisa de uma salvação? Então, essa é uma pergunta que a gente pretende, nessa nossa conversa de hoje, tentar, talvez não trazer uma resposta definitiva, mas um questionamento, algo que a gente possa pensar. E, começando, falando um pouquinho, queria falar um pouquinho sobre um contexto histórico, né? Falando sobre o século XIX, né? Que foi um século de muitas mudanças.
Então, no século XIX, nós tivemos a Revolução Francesa, né, no começo, né, foi antes, mas começamos no século XIX com essa ideia, a Revolução Francesa, queda da monarquia na França, a ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, todos os homens são iguais. Tivemos a Revolução Industrial, que mudou a sociedade da época. Tivemos muitas inovações científicas, muitas ciências, muitas filosofias surgindo. E dentro desse contexto nós tivemos o nascimento do Espiritismo, né? Então a gente teve na cidade de Paris, aqui na década de 1860, a própria cidade estava em estado de mudança. Então existiu entre as décadas de 1850 e 1870 em Paris um projeto chamado Plano Haussmann, que Paris era uma cidade medieval, cheia de vielas e ruas pequenas, e o prefeito da época derrubou vizinhanças inteiras, construiu aquelas avenidas bonitas que existem hoje, aqueles prédios bonitos. Então o mundo que existia naquela época estava sendo completamente virado de pernas para o ar. E nesse contexto nós tínhamos as mesas girantes, manifestações mediúnicas que vieram trazer ou despertaram a curiosidade de Allan Kardec, que fundou em 1858 a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas com a Revista Espírita. Eu quis trazer isso, assim, um contexto histórico rápido, para a gente ter uma ideia do que era o surgimento do Espiritismo, o que era a época de Kardec, em que ele estava ainda fazendo muita pesquisa, descobrindo novas ideias e o tempo inteiro lutando contra o que vinha combater o Espiritismo. Então, na Revista Espírita, a Revista Espírita ela era uma publicação mensal da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e ela vinha trazer as atas, as reuniões, informações, notícias, o que foi descoberto e também muitas respostas de Kardec ao próprio criticismo que ele recebia. E às vezes a gente tem até assim, quando a gente tira um tempo para ler um pouco os textos de Kardec, às vezes dá para perceber assim, a frustração que ele tinha e tentar se explicar o tempo inteiro, e falava dos argumentos, e está aqui a introdução do livro dos Espíritos, né? Tem tantos argumentos, o pessoal olha na capa escrito Espírito, fala que é baboseira e não quer nem saber. Então, nessa aqui, edição de 1861 da Revista Espírita, é uma edição bem importante. Em janeiro, tivemos duas coisas importantes. A primeira era o anúncio da publicação do Livro dos Médiuns. Então, eles estavam anunciando que o Livro dos Médiuns seria publicado e estaria disponível na livraria do Sr. Guier a partir do dia 10 de janeiro. E logo em seguida, que é um tema importante da nossa exposição de hoje, por isso que eu estou dando toda essa volta para a gente estar em contexto, foi um artigo que era a Bibliografia Católica contra o Espiritismo, que foi uma publicação, esse periódico, a Bibliografia Católica, era um periódico sobre assuntos católicos. Eles basicamente o que a Revista Espírita é para o Espiritismo, eles eram para a Igreja Católica, publicavam opiniões, essas coisas, e ali tinha um artigo criticando o Espiritismo, né, falando aquelas coisas que a gente conhece. Queria dizer que era do século XIX, mas até recentemente tivemos, né? O Espiritismo é coisa do demônio, o demônio quer levar a alma todo mundo para o inferno, aquela história de sempre. Não são todos os católicos, mas às vezes é um católico. Enfim, então, em resposta a esse artigo, esse é um artigo muito importante, porque em resposta a esse artigo, Kardec vem dizer que esse foi talvez o primeiro ataque realmente teológico sério ao Espiritismo. Ele fala que enquanto a maioria dos artigos vem a palavra espírita e criticam, ali nesse artigo da Bibliografia Católica, eles realmente falam que, olha, o Espiritismo está usando a palavra de Jesus para atrair os fiéis e para roubar a alma dos católicos, e que não pode ir no centro espírita, e todas essas coisas. E é um artigo meio interessante, se alguém tiver a oportunidade de ler, até inclusive a Revista Espírita está em PDF, online, gratuitamente, quem puder pesquisar, é interessante. A gente ainda não tem aqui, mas é um dos planos que está demandando paciência da nossa biblioteca. Mas, nesse artigo, Kardec ele comenta sobre a máxima da igreja que existia na época, aquele axioma que fora da igreja não há salvação. E ele fala que o que ele está sendo acusado, que o Espiritismo está sendo acusado, é de estar fora da igreja. E ele traz muitos argumentos e citações do Evangelho, das palavras de Jesus, falando que a doutrina do Cristo é uma doutrina de amor e de caridade, e que realmente ele poderia descrever aquela máxima como fora da caridade não há salvação. E é daí que vem essa frase que nós repetimos o tempo inteiro,
né? Depois, isso aqui era em 61, em 64 seria lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, e isso é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a gente vê que começou aqui, da onde vem essa frase que a gente tanto fala? Vem daqui, era a resposta direta a um artigo católico criticando a doutrina espírita. E, né, aqui a frase. Então, para a gente talvez entender da onde vem esse conceito de salvação, seria interessante se a gente talvez tentasse entender o conceito de salvação pela visão católica, né? Então, fora da igreja não há salvação. Antes de começar, só para dar, né, um recado, eu não sou católico, eu nunca frequentei a igreja católica, não sou batizado, não fiz o catequismo. Então, eu quero vir falar de um conceito mais histórico, mais comparativo, mas sem tentar ofender ninguém, sem tentar desmerecer ninguém, sem tentar falar de um ponto de opinião. Então, eu quis trazer aqui, né, se a gente vai falar sobre a Igreja Católica, a doutrina católica, a gente tem que procurar as fontes católicas. Então, aqui, no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1035, temos, né, que o ensinamento da Igreja afirma a existência e eternidade do inferno. As almas dos que morreram em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único, em que o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e as quais aspira. Então, aquela imagem, né, que é tradicional, a imagem do inferno, a imagem de um lugar, e na época medieval, na época antiga, talvez até na época de Kardec, era considerado um lugar físico, um lugar que existe no centro da Terra, para onde vão as almas, onde elas estarão submetidas ao castigo eterno e estando longe de Deus, longe das dádivas divinas. Esse seria o inferno. E no parágrafo 1472, ainda do Catecismo da Igreja Católica, temos que o pecado tem uma dupla consequência. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, consequentemente, nos torna incapazes da vida eterna. Então, o pecado grave nos tira essa comunhão com Deus na vida eterna, o pecado grave. Então, essa privação se chama pena eterna do pecado. Por outro lado, todo pecado, mesmo venial, acarreta um apego prejudicial às criaturas que exige purificação, quer aqui na terra, quer depois da morte, no estado chamado de purgatório. Esta purificação liberta a chamada pena temporal do pecado. Então, essas duas penas não devem ser concebidas como uma espécie de vingança infligida por Deus, do exterior, mas antes como uma consequência da própria natureza do pecado. Então, em resumo, pena eterna seria a exclusão do céu, a separação definitiva de Deus, seria ir para o inferno, e a pena temporal, uma purificação das consequências do pecado perdoado, né, seria ir para o purgatório, ou as penas da vida terrena. Então, isso, visão católica, essa ideia de que os nossos atos acarretam uma consequência futura, que ele tem essa pena, os nossos pecados têm essa pena, e que nós vamos pagar por isso no momento futuro. Se forem pecados mortais, iremos para o inferno e sofrer eternamente o inferno. Pecados mais brandos podem ser perdoados, mas eles ainda não excluem uma passagem pelo purgatório. E agora a gente até comenta assim, um pouco sobre os comentários do Kardec antes. Ele fala muito sobre a idade medieval, sobre como isso às vezes era usado para vender indulgências, usado para ter essa perdão por pecados de forma paga, tudo da igreja. A gente conhece a história da igreja medieval, tudo. Não quer dizer que seja assim hoje em dia. A teologia da igreja evoluiu bastante, mas pensando assim o que Kardec estava pensando naquela época, né? Inclusive o catecismo da igreja que eu consegui é o atual. Eu não sei como era em 1800, eu não tive tempo de procurar. Mas temos essa ideia. Então, a ideia do inferno, a ideia do pecado e a ideia de que poderemos sim irmos para o inferno e sofrer eternamente pelos erros que cometemos durante a vida. Então, continuando, esse é o último parágrafo. Então, no parágrafo 846, temos aqui que, apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, né, o concílio, aqui falando sobre a máxima fora da igreja na salvação, diz aqui que o concílio, esse concílio, pelo que eu consigo lembrar, eu acho que é o concílio de 1557, então a gente tem uma ideia de quando foi criada essa ideia de fora da igreja na salvação. Então, apoiado na Sagrada Escritura e na tradição,
o concílio ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se nos torna presente em seu corpo, que é a igreja. Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo como que por uma porta. Por isso, não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso, não quiseram nela entrar ou nela perseverar. Então, o que ele quer dizer? Que isso já é uma teologia um pouco mais moderna, assim, não é daquela época anterior. Mas essa ideia de que, se você não sabe da existência do pecado, dos ensinamentos de Jesus, de Deus, da igreja, e você vive aquela vida, você pode ser considerado ignorante das coisas futuras. Se você sabe que existe e você evita ingressar na igreja, o batismo e aquela vida em comunhão com Deus que é a oração da igreja católica, você não pode ser salvo. E essa ideia de fora da igreja não há salvação. Isso veio do catecismo católico. Não sou eu que estou atacando ninguém, só dentro da igreja. Então, essa é uma ideia bem... Kardec usa isso como argumento nesse artigo e em vários outros artigos, depois a gente vai comentar, outros escritos. Ele tem uma visão um pouco mais liberal, um pouco mais natural disso. A ideia, então, que ele vem dizer que não é a igreja que salva, é a caridade, são as próprias pessoas. Mas, tendo essa ideia de o que seria a salvação, o que seria, então, fora da igreja não a salvação, a salvação para ele seria a salvação de uma danação eterna, a salvação de um castigo eterno no inferno das nossas almas, né? Então, a salvação de algo terrível. E agora vem, para o nosso caso, existe inferno para o Espiritismo? Então, fora da caridade não há salvação, será que essa salvação é uma salvação do inferno? Será que existe inferno para o Espiritismo? E a gente pensa, né? Eu assisti o filme do Nosso Lar. Eu sei que não fala inferno, fala umbral. Eu não quero ir para o umbral. E daí, se eu me comportar e for bonzinho, eu vou para o Nosso Lar. Né? É assim que funciona. Né? Não, né? A gente vai entender que não. Às vezes, é um erro comum. Né? Às vezes, porque a gente tem essa cultura de céu e inferno, muitos adeptos do Espiritismo, às vezes, cresceram na catequese, são católicos, são cristãos, acreditam, e daí quando geralmente o pessoal começa a frequentar o centro, começa a aprender um pouco, parece que essa distinção é uma coisa bem natural, assim, né? É o umbral e é a colônia espiritual. E talvez a única diferença é que não é para sempre, né? A gente viu no filme que ele está no umbral, mas daí ele vai para a colônia. Então o Espiritismo traz uma coisa assim que a gente pode ser resgatado. Aqui, talvez, lá naquela ideia católica antiga, temos que você pode se arrepender das penas e ser resgatado da danação eterna de alguns pecados, outros não. Você pode até se arrepender, você vai ficar no inferno para sempre. Então, essa é uma visão um pouco diferente. Mas ainda assim, a gente vai entender, então, como seria a ideia assim, de céu e inferno do Espiritismo. E, como essa é uma questão bem antiga, bem principal, nós temos um livro que fala sobre isso. Então, Kardec, ele dedicou toda a obra chamada Céu e Inferno. E eu quis até trazer, porque a gente tem aqui essa nova versão que ela traz o céu e o inferno, é um nome, né, bem grande na capa. Mas as versões mais antigas trazem um título alternativo, que o nome do livro é O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então ele vem falar sobre a justiça divina, né, o que seria a justiça divina numa visão espírita. E contexto, assim, para talvez alguém que não tenha um entendimento das obras da doutrina, a gente tem o Livro dos Espíritos como a obra fundamental da doutrina espírita, onde tem todo o conhecimento trazido pelos espíritos, as perguntas e respostas. E a partir do Livro dos Espíritos, ele é dividido em algumas partes que se aprofundam em outros livros. Então, sobre as leis morais, o Evangelho dá uma abrangida, o Livro dos Médiuns vai falar sobre a mediunidade, o Céu e o Inferno vai falar sobre a justiça divina. E esse livro, na verdade, ele tem duas partes. A primeira parte é onde o Kardec vem trazer os argumentos sobre o que é o céu, o que é o inferno,
algumas refutações das penas eternas, algumas partes da justiça divina, e a segunda parte ele vem trazer vários relatos, que são mensagens de espíritos sofredores, espíritos felizes, espíritos endurecidos, espíritos que estão em várias etapas desse desenvolvimento. Então ele é bem ilustrativo também. Assim, quem tiver interesse, é uma leitura muito boa, quem quiser aprender mais sobre isso. Mas, dentro do Céu e Inferno, nós temos uma parte chamada Código Penal da Vida Futura. E eu acho legal que ele colocou como um código penal, porque a gente sabe que não é uma lei definida, né? Mas é uma forma interessante de colocar em tópicos todos os conteúdos. Então, no Código Penal da Vida Futura, ele fala: o Espiritismo não vem, pois, com autoridade particular formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida da observação dos fatos, pode resumir-se nos seguintes pontos. Então, ele vem trazer isso. Foi-se observado, foi-se conversado, foi-se discutido, vieram muitas mensagens, e a partir disso eles tentaram formular um código, mas não baseado numa autoridade particular, dizer que eu sou o codificador, Deus me deu a lei para vir distribuir para vocês. É mais uma coisa assim, ó, isso foi o que a gente observou. Então ele traz os códigos. Então temos o primeiro artigo, né, que é: a alma, o espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não se libertou durante a vida corpórea. O seu estado, feliz ou infeliz, é inerente ao seu grau de depuração ou de imperfeição. Então aí a gente já tem uma coisa importante, né? A vida, nós sofremos baseados nas nossas imperfeições. Então a felicidade perfeita é inerente à perfeição, isto é, a completa depuração do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda qualidade adquirida é fonte de gozo e de atenuação dos sofrimentos. Então, quanto mais imperfeitos nós somos, mais fadados ao sofrimento nós somos. Então, quanto mais nós nos depuramos, nos livramos das nossas más inclinações, mais propícios a ter a felicidade, a ter esse gozo na vida futura, na vida espiritual, mas na vida mesmo. Então, não há uma única imperfeição da alma que não acarrete consequências funestas e inevitáveis, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo. A soma das penas é assim proporcional à soma das imperfeições, como a dos gozos é proporcional à soma das qualidades. Em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme sua vontade e seus esforços, resulta que o futuro é aberto a todas as criaturas. Então, olha que interessante, o que a doutrina espírita vem nos dizer, que o sofrimento e a felicidade espiritual, ela está relacionada ao nosso estado evolutivo. Mas nós temos a lei do progresso, que diz que tudo progride no universo. Então, mesmo que nós estamos num estado então, de imperfeição, não depuramos todas as nossas más tendências, pela lei do progresso, todas as criaturas irão despojar-se do mal e caminhar em direção à perfeição, a caminhar em direção à felicidade. No artigo 5, no 5, sendo o sofrimento inerente à imperfeição, como gozo à perfeição, a alma traz em si mesmo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, como o céu se acha por toda parte onde existam almas felizes. Então, o que a doutrina espírita vem nos trazer é que o inferno, essa ideia de inferno espírita, ele está dentro de nós, como almas. A alma tem o seu próprio inferno, o sofrimento. Então, onde existem almas sofredoras, tem. E onde existem almas felizes, também tem a felicidade. E elas podem estar no mesmo lugar. E uma está sofrendo uma vibração de sofrimento, de dor, e passando por aquele inferno, enquanto o outro é um espírito feliz que está lá na sua felicidade. E às vezes, a própria conexão entre esses dois tipos de espíritos não ocorre para essa diferença. Mas o inferno está, não é agora no centro da terra, e o céu não é acima das estrelas, na morada de Deus. Então nós temos que o céu e o inferno estão dentro de nós. E 7, o espírito sofre pelo mal que fez,
de maneira que, sendo sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Então, o que é o nosso inferno? A nossa consciência. O inferno que o Espiritismo vem trazer é isso, a consciência de todo o mal que fizemos e todo o bem que deixamos de fazer, porque o bem que deixamos de fazer é em si também um mal, né? Pode ter uma consequência do mal. Então, o espírito nesse estado infernal, o espírito sofredor, nós falamos muito sobre espíritos sofredores. Até o nosso grupo de estudo nós comentamos muito sobre a ideia do espírito sofredor, e eu brinquei sobre o filme do nosso lar, mas o umbral seria um estado onde esses espíritos estão no estado de inferno, sofrendo porque tem erros, sofrendo porque cometeram crimes, sofrendo porque erraram e agora estão lidando com as consequências dos seus erros. E temos na literatura, na literatura espírita, tem romances, temos na própria doutrina, nos livros da codificação, vários exemplos de que tipo é esse sofrimento. Então temos Kardec dá um sofrimento, por exemplo, de um rei babilônico, que quando ele desencarna, ele tem escravos sacrificados para servir a ele no outro mundo. E quando ele chega lá, os escravos aqueles que seriam escravos dele na vida, tornam-se atormentadores dele na outra vida, porque nós fomos mortos por sua causa, e agora nós vamos se atormentar. Então isso era um dos tormentos do inferno, que são os exemplos dados. Se a gente tivesse mais tempo, eu traria mais exemplos. Mas, então chegamos nesse estado, talvez uma ideia do que seria o inferno na visão espírita. Então temos que o inferno ele é um sofrimento causado pelas nossas próprias imperfeições, pela nossa própria senso de moral, de consciência, de sabermos quais foram os nossos erros, sabemos o mal que fizemos, e ele está dentro de nós. E não importa para onde a gente vai, a gente não foge dele. E aí chega uma dúvida, né? Será que é possível, então, reparar essas falhas? Porque se a gente tem a pena a gente tem às vezes essa ideia de um castigo eterno, mas será que um castigo eterno ele é condizente com uma ideia de um Deus infinitamente justo, infinitamente bom? Será que a vida, né, nós cometemos erros de uma vida que ela é finita? Será que um castigo infinito está de acordo com o senso de moral de um Deus infinitamente justo? Então não faria sentido. Então é lógico, é uma questão lógica que nós possamos então nos arrepender dos nossos erros e reparar nossos erros para que a gente possa continuar. Né? A vida não é a vida é eterna, não seria um sofrimento eterno. E continuando no nosso código canal, a gente vai ver que sim, o arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, mas não é suficiente, sendo necessárias ainda a expiação e a reparação. Então vemos naquela ideia católica ainda, são comparações, mas temos aquela comparação, por exemplo, o arrependimento dos pecados antes da morte, para finalmente poder ascender à vida eterna. Aqui a doutrina espírita vem dizer que o arrependimento é importante, mas só se arrepender não resolve não. Então vem dizer aqui que arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação das faltas cometidas. Então Deus é infinitamente justo. Então por que Deus iria te dar o perdão e agora não, o que você fez está resolvido, o perdão e pode ir, e ele não fazer isso para todos os outros? Né? Aonde está o seu mérito em receber esse perdão? Então a anulação das faltas cometidas é muito importante. E isso a gente entra com outro princípio, a doutrina espírita, o princípio da reencarnação, onde a gente sempre fala que tu pode sempre reparar as faltas. Temos então meios que isso acontece. Vamos só continuar aqui. Temos daí no artigo, pulei para o artigo 20 aqui, que fala que sejam quais forem a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm seu anjo da guarda que por eles vela, que lhes espreita os movimentos da alma e se esforçam por suscitar bons pensamentos, desejos de progredir e de reparar em nova existência o mal que praticam. Então veja que Deus é muito bom. Então às vezes nós estamos nesse processo, né, tanto desencarnados como encarnados também. A gente também passa pelas provações
encarnados. Ele não precisa esperar para morrer para poder colher o que plantou. Isso acontece o tempo inteiro. Mas Deus nos fornece os bons anjos, né, os bons espíritos, aqueles guias, mas eles não podem fazer por nós. Né? Eles têm que, eles nos ajudam a reparar no mal. Mas aqui, contudo, a interferência desse guia protetor faz-se sempre de maneira oculta, sem exercer qualquer pressão, pois o espírito deve progredir no impulso, por impulso da própria vontade e não por um constrangimento qualquer. Então nós não podemos ser obrigados por medo ou por força de ordem. Então nós precisamos fazer pela nossa própria vontade, nosso próprio livre-arbítrio. O livre-arbítrio, outro princípio muito importante que tem a ver com a justiça divina, né? Porque uns podem fazer o que querem e outros não poderiam. Não parece justo, então nós temos o livre-arbítrio para escolher. Então o que nós temos disso tudo? Da ideia. Então, a visão do sofrimento na visão espírita, temos o inferno que está dentro de nós, nosso próprio sofrimento, nossas próprias imperfeições, dos erros que cometemos e da nossa necessidade de repararmos os erros. Não só nos arrependermos, mas repararmos os erros. E isso se dá, poderia continuar, né, esse é um assunto complexo, poderia ficar aqui horas falando sobre isso, mas nós vamos ver que pode ser por meio da reencarnação. Né? Então a doutrina da reencarnação nos permite vir várias vezes a um terreno e tentar repararmos os erros, tentarmos fazer o bom a cada tempo. Né? Também pode existir um reparo que a gente possa fazer ainda desencarnados, entrando em contato com as pessoas que nós causamos mal e tentando o seu perdão e tentando no próprio mundo espiritual fazermos o bem. Também pode acontecer, não precisa esperar morrer para reparar os erros, né? Pode acontecer agora. Então a gente tem essa ideia de um reparo, de uma evolução. Mas a gente fala muito disso, e eu lembro que falamos sobre, eu vim umas semanas falar sobre autoconhecimento e falamos sobre a importância do autoconhecimento para nosso desenvolvimento pessoal, para nosso desenvolvimento moral. A gente tenta, né? Mas por quê? Eu já ouvi assim, mas por que vocês falam tanto em evoluir? Para que querer ser evoluído? Né? E a gente falou muito do inferno, poderia falar um pouco sobre o céu, mas só um trecho aqui para a gente concluir falando sobre a felicidade suprema. Por que devemos evoluir? Está aqui. Que a felicidade suprema não é quinhão senão dos espíritos perfeitos. De outro modo dito, dos puros espíritos. Eles não a alcançam senão depois de terem progredido em inteligência e em moralidade. Então, a doutrina espírita vem nos dizer que a felicidade suprema ela também é um mérito. Por que a gente acha que nós vamos viver tendo na nossa existência e vamos ter acesso à felicidade suprema sem nada ter feito para isso? Então, são os espíritos perfeitos que vivem num mundo sem sofrimento e em um estado de plena felicidade. Eles são felizes, não quer dizer que eles são ansiosos. Não é essa a ideia do querubim sentado numa nuvem tocando harpa o dia inteiro. Os espíritos perfeitos trabalham muito, mas o âmbito do trabalho deles, às vezes, é muito além do que a gente entende. Então, nós estamos preocupados, às vezes, com as nossas vidas. O espírito perfeito deve estar preocupado com o planeta inteiro. Ele tem que cuidar e garantir que todo mundo vai ficar bem. Mas esse trabalho nos deixa muito felizes. Então, a nossa ideia da evolução, a gente sempre fala muito de evoluirmos, nos melhorarmos. Aqui, falamos sobre a inteligência, falamos sobre a moralidade. Então, a nossa caminhada é evolutiva. Então, quando a gente trazendo assim a salvação, né? Qual é a salvação que nós precisamos? Como nós impedimos de estarmos presos nessa estado sequente de sofrimento? Como a gente se salva do próprio sofrimento, do desespero? E nos melhorando. E como nós nos melhorando? Praticando autoconhecimento, praticando a doutrina do Cristo, que é uma doutrina de amor e de caridade. Então, sendo caridosos. E isso talvez um dos maiores, a máxima que a gente fala muito, sermos caridosos. E, só para concluir sobre a caridade, que é sobre a caridade a gente fala muitas vezes da caridade como salvação, como a nossa caridade para a nossa salvação. E a gente acabou de ver como Deus nos dá bons anjos para nos acompanhar.
A gente fala muito pouco, às vezes, sobre a caridade dos outros para a nossa salvação. A caridade de espíritos superiores que vêm ao nosso encontro para nos ajudar. Esses espíritos superiores podem vir ao nosso encontro para nos ajudar na nossa caminhada, porque que a gente não pode ajudar quem precisa? Então, a caminhada é individual, nosso desenvolvimento é individual, mas nós temos uns aos outros. Ninguém nunca está sozinho no universo, porque a caridade é muito importante, o amor ao próximo é muito importante, ajudarmos uns aos outros é a chave. Então, a caridade é o caminho para a nossa salvação. E, diferente da ideia de que nós precisamos pedir alguma autoridade suprema que nos perdoe, então, a cada um segundo suas obras, então nós temos que a salvação está dentro de nós. Então, com isso eu queria concluir a palestra de hoje. Passou um pouco do horário, mas vai dar tempo. Todo mundo, eu vou chamar os médios para a câmara de passe, ficamos a água e quem puder ficar até o final para aproveitar o momento para fazer suas orações pode ficar, quem quiser pode ir embora. Obrigado.